a mesquita islâmica na cidade de Chuí, é onde recentemente eu fiz uma entrevista. Saímos agora ali da mesquita. Oi pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês, enquanto meu pai foi ali pra fazer uma entrevista com o pessoal aqui do bairro, nós estamos no bairro onde fica a Mesquita do Chuí. O islamismo, para quem não sabe, ele é uma das religiões predominantes aqui dessa região e muitas pessoas têm aderido a ele nos últimos anos também, tem crescido o número de fiéis e eu quero contar para vocês um pouco sobre essa mesquita. Eu tô aqui do lado de dentro do carro, até por uma questão de não invadir o espaço aqui das pessoas, não gravar excessivamente. Depois a gente vai tentar fazer umas imagens ali pro lado de fora, mostrar para vocês um pouco mais dessa construção, que para vocês terem uma ideia, ela dá uma quadra, um quarteirão, na verdade, inteiro aqui. Essa mesquita, ela começou, pessoal, a ser construída em 2007, tá? Foi interrompida a obra dela devido a uma crise econômica, voltou a ser construída em 2021 e ela tem ali espaço interno para vocês entenderem. Ela pode acomodar até 150 fiéis no seu salão de oração principal, que nós vamos tentar colocar algumas imagens aqui para vocês entenderem como é. Tem 520 metros quadrados só esse salão principal. Ela tem 2 andares. No primeiro andar, no térreo, ficam os homens e no segundo andar, então, as mulheres, tá? E essa cúpula que vocês estão enxergando aí no vídeo, ela tem uma altura de 19 metros. Gente, por que que há muitos muçulmanos aqui no Chuí, tá? Isso é algo importante. Não é uma concentração islâmica histórica tradicional como existe, por exemplo, no Oriente Médio, mas é uma presença ligada à imigração. Então, principalmente palestinos, libaneses, sírios, esses grupos eles começaram a chegar no Brasil principalmente entre o final do século XIX e ao longo do século XX. E os motivos dessas imigrações foram principalmente fuga de guerras e conflitos no Oriente Médio, busca por oportunidades econômicas, né? Muitos deles também vieram motivados pelas suas redes familiares, então um vinha e acabava chamando o outro para morar aqui. E o Brasil, ele tem uma política relativamente aberta à imigração, o que faz com que seja um país visado para essa imigração ocorrer, né? Mas por que, pessoal, o Chuí especificamente? O Chuí, para quem não sabe, ele é um polo comercial de fronteira, né? E historicamente, os árabes no Brasil, eles se destacaram muito no comércio, tanto que quando eles vieram para cá, no princípio, muitos deles começaram como mascates, né, vendedores ambulantes, e depois eles começaram a abrir lojas. E como o Chuí ele vive de comércio, ele é uma cidade de compras, tem uma circulação internacional bastante expressiva, permite importação e exportação, e ele movimenta o dólar e o peso uruguaio. Isso acabou atraindo famílias árabes muçulmanas que elas já tinham uma tradição comercial. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho mais de perto e explicar como que essas pessoas aderem ao islamismo, tá? E vou tentar sair ali para mostrar para vocês ao redor, pra gente fazer umas imagens também, para vocês terem noção da dimensão disso aqui. Pessoal, agora estacionamos aqui para mostrar para vocês a mesquita melhor. O meu pai saiu agora de lá, ele estava fazendo uma entrevista e ele vai contar para vocês um pouquinho sobre isso no decorrer. E agora a gente vai mostrar para vocês. Então ele estava fazendo a entrevista lá, né? Irmãos, estava fazendo uma entrevista muito interessante, muçulmano, conversamos por mais de 1 hora, e tem coisas bem interessantes que eu vou compartilhar com vocês mais tarde. Ele não quis ser gravado, mas conversamos bastante. É uma pessoa muito aberta, muito esclarecedora, muito hospitaleira, me recebeu muito bem. Podemos ter uma conversa assim bem edificante e poder tirar dúvidas em relação à conversão para o islamismo,
como que está acontecendo a conversão aqui, como que acontece a conversão no mundo. Então são tudo informações que mais tarde a gente vai estar passando para vocês. Essa mesquita aqui, eu acredito que a Emily já deve ter passado para vocês. Ela tem cerca de 500 e poucos metros quadrados, só o salão principal dela, né? E aqui se congregam aqui em média em torno de 500 membros mais ou menos. Então é realmente bem grande, o número aqui é crescente, né? E um ponto que eu já vou adiantar para vocês, que esse muçulmano com quem eu estava conversando, o Daniel, ele me falou que praticamente toda semana tá sendo apresentado novos membros. Então é um crescimento exponencial aqui do islamismo aqui na região, que depois nós vamos conversar mais sobre isso. Agora nós vamos mostrar um pouquinho para vocês a parte de frente da mesquita aqui. Isso aí, então vamos lá. Mostrar aqui para vocês, ó, em tempo real. É um bairro bastante movimentado aqui, inclusive, né? E ele é um bairro onde tem bastante, inclusive, muçulmano morando ao redor aqui. Eles acabam se instalando por essa região. Então vamos mostrar ali para vocês. Para vocês terem uma ideia, como eu mencionei antes, tem praticamente um quarteirão inteiro aqui, né? Deixa eu vir aqui para pegar uma imagem melhor. Então aqui vocês conseguem ver ela bem, vou aproximar. Aquele prédio em amarelo ali é uma associação beneficente palestina. E aqui é a mesquita. Essa aqui é a cúpula que eu falei pra vocês, e ela tem cerca de 19 metros, segundo o que nós pesquisamos antes de vir. Vamos lá. Vou mostrar aqui toda a parte da frente. Essa aqui é a associação beneficente. E aqui é a parte da frente da entrada da mesquita. Vou aproximar aqui, que aí vocês conseguem ver bem. Ali vocês podem ver que, na verdade, tem uma sandália pro lado de fora, porque, como é costume do muçulmano, eles têm lugar para guardar os calçados, que eles não entram de calçado dentro das mesquitas. Até porque a parte dessa sala de oração aqui no andar térreo, ela tem tapetes, né, para eles fazerem as orações, as preces. E justamente por uma questão também de higiene, e de cultura, né, tradição, eles evitam entrar com calçados. E aqui, algo interessante que eu conversei... Ali, os calçados vocês conseguem ver ali. Que agora eles estão no período do Ramadã. Então esse período do Ramadã, nessa época do ano, eles ficam o dia todo, até às 7 horas da noite, sem comer, sem tomar água, sem nada, né? E aqui nessa parte da associação beneficente, outros muçulmanos estão fazendo alimento. Eles ficam fazendo alimento, porque tem aqui muçulmanos que são senegaleses, são de outros países, que trabalham aqui na região, por ser uma região de fronteira, pelo fato de ser uma região aqui de comércio, de free shop. Então eles vêm, se instalam para cá, começam a trabalhar, mas são muçulmanos. Então eles ficam o dia inteiro trabalhando no comércio. Então, para eles não precisar chegar em casa e fazer alguma coisa, preparar alguma coisa para comer, eles passam aqui, já pegam uma marmita deles, que já fica feito aqui por outros muçulmanos. E então eles já conseguem ali, na hora que acaba o jejum deles diário, eles já conseguem se alimentar. Então eles têm uma união e uma preocupação muito grande uns com os outros. É isso aí. Pessoal, nós fomos convidados, estávamos ali na frente gravando. Fomos convidados pelo Ibrahim, que trabalha aqui, ele é do Marrocos. Estamos conversando com ele pelo Google Tradutor. Eu tô falando baixo em respeito, né?
Estamos conversando com ele pelo Google Tradutor para entender um pouco daqui e eu vou mostrar para vocês. Ele nos permitiu filmar, tirar fotos e eu vou mostrar tudo para vocês. Ele me deu esse hijab, eu acho que é o lenço, né? Eu não sei exatamente a palavra, depois eu pesquiso e falo para vocês, para colocar na cabeça, porque as mulheres elas não podem entrar aqui sem. E também nós aqui, vou mostrar, tiramos os calçados para entrar, tá? Tem algumas normas, né, deles. Acredito que esse aqui seja o Alcorão. Vou pedir depois se a gente pode tocar, enfim, pegar algum livro pra ver melhor. Aqui é o Alcorão, ó. Alcorão com comentários, tá? Eles têm algo aqui sobre Jesus, vamos ver o que que é. Acho que ele pediu pra gente não tirar, não gravar tão perto as coisas. Vou mostrar pra lá pra vocês. Aquele ali é ele, ó. Um aqui pra depois nós traduzir. Vou filmar aqui, depois a gente traduz. Ah, lá em cima. Ele tá pedindo pra eu filmar lá em cima. Ó, pessoal, lá é o andar superior, tá? A princípio, pelo que eu li no Google, lá em cima são as mulheres e aqui embaixo os homens, tá? Essa aqui é a sala de oração deles. Ele tá conversando ali com pelo Google Tradutor. Ele vai mostrar como é que faz. Ele tá mostrando aqui, ó, como que funciona. Ó, olha aqui. Esse aqui é o funcionamento, como que funciona o culto, onde é lido o Alcorão, né, em árabe, e todos ficam ouvindo a leitura do Alcorão ali e a pregação do dia. Dessa forma, ficam sentados aqui. Lá em cima, mulheres. Mulheres? Não. Que? E o Ibrahim é do Marrocos. Isso aí. Marrocos? هنا للنساء الصلاة للنساء للنساء يعني فهم فرنسي تعني النساء. Então os homens ficam aqui nessa parte de baixo e lá em cima ficam as mulheres. E todas as mulheres, elas aí tem que usar o véu, conforme você teve que colocar para entrar na mesquita. Então as mulheres ficam na parte de cima, os homens ficam na parte de baixo. Tá botando no Google Tradutor aqui para nós conseguir se entender. É onde eles ficam para fazer a leitura. Ó, tem algumas escritas em árabe também, vou mostrar aqui para vocês, esse cantinho aqui. Tem alguns livros, algumas coisas aqui que eles usam para ensinar, né? Ele me disse que aqui, ó, eles ensinam as crianças a ler e escrever. Então as crianças que nascem aqui no Brasil, todas as crianças aprendem em árabe aqui, aprendem a ler e escrever. Lá atrás As letras árabes. A, B, C, La, Ta, Sa, Jim, Ha, Ha. Ah, legal. A, B, C, D, O, E, F, G. O alfabeto árabe. يعني تستعمل فيها. Aí alguns que eles estavam fazendo. Então eles têm horários específicos de oração e aqui estão os horários de oração. Olha, ele tava falando pra nós que esse livro aqui, deixa eu mostrar pra vocês.
Esse livro aqui, ele tá traduzido em português, tá? Para que eles possam ler. Isso aí, pessoal, estamos indo. Saímos agora ali da mesquita e vamos entrar aqui no carro e contar para vocês como é que foi a experiência. Depois de algum tempo, voltamos aqui para compartilhar com vocês tudo o que aconteceu. Não deu para finalizar no mesmo dia o vídeo, porque aconteceram muitas coisas depois também. Foi muito corrido. Mas hoje a gente vai contar, então, como é que foi aquela conversa com o muçulmano, como é que foi a mesquita e tudo que aconteceu nesse vídeo que não estava nada previsto. Pessoal, o trabalho aqui nessa região aqui está sendo intenso. Na verdade, nós estamos trabalhando desde as 7 horas da manhã e tem dias que nós estamos voltando para a hospedagem aí 11 horas da noite e teve dias aí que nós já chegamos 2 horas da manhã. Então, por isso que não foi possível dar continuidade ali explicando a respeito daquele vídeo. Mas é algo incrível. Primeiro, antes de ir para a mesquita, eu estive conversando com um muçulmano, que se chama Daniel. Ele é um comerciante ali na região e ele me recebeu muito bem, foi muito atencioso, explicou, respondeu todas as minhas perguntas e deu uma explicação, acho que é interessante compartilhar com vocês a respeito das crenças deles, do que eles acreditam. E o meu objetivo principal, que é entender o evangelismo, que é entender o que nós podemos extrair para o evangelismo, por assim dizer. A forma com que eles atraem adeptos, né? Hoje nós fizemos o evangelismo para atrair pessoas para que elas venham aceitar Jesus. E é interessante nós entender de que maneira eles atraem os seus adeptos. E isso foi muito esclarecedor e eu acredito que vai contribuir muito para que nós possamos olhar para esse método e colocar em prática dentro das nossas igrejas. O que o muçulmano ele acredita a respeito de Jesus? Ele acredita que Jesus, em primeiro lugar, que ele não é judeu. Eles creem que ele é palestino. Eles asseguram que Jesus era palestino, não que ele era um judeu. Então eles entendem que Jesus é um profeta muçulmano, um profeta deles, e não um profeta judeu. Eles não entendem Jesus como filho de Deus, mas como um profeta enviado por Deus. E entendem que Jesus, na verdade, ele voltará, porque ele foi o único de todos os profetas que não foi morto. Eles creem em algo que no momento da crucificação foi trocado de lugar. Ele trocou de lugar com Judas. E na verdade quem foi crucificado foi Judas. Então essa é a crença deles. Então Jesus, ele voltará porque ele não morreu. Ele foi o único profeta que não morreu. E ele voltará e ele tem por objetivo destruir, ele que vai matar Satanás. Ele vai acabar com Satanás, segundo a crença deles. Mas quem salva não é Jesus, de acordo com o que eles acreditam. Quem salva é Muhammad. Então, segundo a crença deles, Muhammad ele fez um pedido para Deus. Deus perguntou o que ele queria. E ele não quis ouro, não quis riqueza, não quis prata, não quis poder, não quis nada. Ele disse que ele queria que no último dia ele pudesse, o pedido dele era salvar o povo dele. Segundo a crença deles, Deus concedeu isso para ele. Então, quando ele voltar, na volta de Jesus mata Satanás, mas aí vai haver o julgamento de todos os povos. E no julgamento de todos os povos, o tapete que eles usam para orar, aquele tapete que eles fazem oração virado para Meca, aquele tapete vai estar flutuando sobre a cabeça deles naquele dia, porque o sol vai descer sobre a terra de forma abrasadora, que todos que estiverem sobre a terra não vão aguentar o calor do sol, mas aqueles que passaram a vida inteira orando em cima do seu tapete estarão com as suas cabeças protegidas e não perecerão. Mas muitos que não tiverem a sua proteção para a cabeça, eles vão clamar a Muhammad para serem salvos.
eles vão, segundo eles vão chegar a Jesus e vão pedir para serem salvos. Jesus vai dizer, meu trabalho é matar Satanás. Quem pode salvar vocês é Muhammad. Aí eles vão até Muhammad, aí eles pedem, e ele vai até Deus. E então, ali ele tem créditos com Deus, e nesse crédito que ele tem com Deus, ele vai pedir para que tantas pessoas sejam salvas. Aí Deus, vamos dizer, concede para ele lá 70 mil pessoas vão ser salvas. Ele vai lá, aquelas 70 pessoas vão lá e vão ser protegidas. Aí ainda há mais pessoas a serem salvas. Ele volta de novo e se curva, se clama na presença de Deus, e daí mais pessoas, e assim ele vai salvando. E segundo a promessa dele para os muçulmanos, até que o último seja salvo, ele vai continuar implorando na presença de Deus. Então essa é a crença que eles têm a respeito de Jesus. Então eles acreditam em Jesus. Jesus é um profeta deles, eles como um profeta muçulmano, tá? Eles não são contra Jesus, mas eles, por sua vez, eles até, vamos dizer assim, discutem com qualquer pessoa que falar mal de Jesus. Porém, na verdade, eles não acreditam em Jesus como sendo Deus, nem como filho de Deus, né? E Deus eles chamam de Alá. Chega ao ponto que eles acreditam que somente aqueles que forem convertidos ao islamismo é que estarão salvos. Todos os outros perecerão, porque Muhammad só vai salvar o povo dele e só vai clamar a Deus pelo povo dele. Aí vamos para a parte do evangelismo. Estou passando para os irmãos tudo de forma resumida, porque eu fiquei mais de uma hora, eu fiquei em torno de 1h30 conversando com ele e fazendo muitas perguntas, raciocinando sobre muitas coisas, inclusive sobre as guerras que está acontecendo, que se tornaria um vídeo muito longo, então não vou entrar nessa questão com os irmãos, mas sobre as guerras que está acontecendo, sobre os mártires, sobre os homens-bomba, sobre tudo isso eu questionei, perguntei e ele me respondeu sobre todos esses pontos. Enfim, o objetivo principal da nossa missão é fortalecer, avivar o evangelismo no Brasil. E por isso, o nosso foco é salvar vidas, é mostrar para as pessoas que o verdadeiro e único Salvador é Jesus Cristo. Para isso, nós precisamos fortalecer o evangelismo. E por isso eu queria entender como é a forma com que eles atraem adeptos à sua religião. Por quê? Porque hoje é a religião que mais cresce no mundo. Você pode pesquisar aí que a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Aí nós olhamos para cá. Será que é só imigrantes que veio para essa região? Não. Na verdade, tudo isso é estratégia. Então, vai imigrantes e depois é enviado líderes. Por exemplo, vocês olham, Ibrahim... Do Marrocos, né? Ele é do Marrocos. Mas eles são enviados líderes e esses líderes, automaticamente, eles que têm que manter o controle porque é um objetivo maior. E esse objetivo maior é fortalecer o islamismo no mundo. É atrair adeptos. Porém, algo interessante que o Daniel me falou é que o islamismo não é como a religião protestante, católica ou qualquer outra religião, onde as pessoas elas podem entrar, se ela não gostou ou qualquer coisa acontece, ela sai, ela troca de religião. Não, no islamismo só tem uma porta de entrada, não há uma saída. Então a pessoa que ela entra ciente, entende? Ele não entrou em detalhes o que acontece se alguém resolver sair do islamismo, mas ele disse que isso é impossível acontecer, que uma pessoa ela é ciente quando ela entra, que só tem a porta de entrada, não há porta de saída. E daí como que funciona essa conversão? Vamos no ponto de como funciona essa conversão. Primeiro, uma pessoa que ela não é um árabe, que ela não é um muçulmano e ela vai ser convertida ao islamismo, eles vai pegar um discipulador ao nosso vocabulário cristão, como se fosse um discipulador, que vai ensinar para ele tanto a língua árabe, tá? Porque ali na mesquita é tudo ensinado em árabe, então ele vai aprender o árabe, essa pessoa vai ensinar o árabe e vai ensinando para ele a respeito do Alcorão
e a respeito das tradições, de tudo. Então ele pega uma pessoa que vai ensinar ele. E daí depois de tudo isso, depois de todo esse tempo de preparação de discipulado, por assim dizer, ele vai ser apresentado. E quando ele for apresentado, ali ele vai fazer um juramento, entra, ele é apresentado, e daí quando ele vai ser lá reconhecido como um muçulmano. Qual é a maneira que eles atraem as pessoas? A base do islamismo chama-se Suma. E esse é o método com que eles atraem pessoas. O que vem a ser isso? É acolhimento, hospitalidade. Então, a forma, eles não fazem um evangelismo de praça, eles não fazem um evangelismo de rua, eles não entregam um folheto, eles não fazem mídia, vocês podem ver. Mas Suma significa comportamento. As atitudes deles, a pacificidade, ou seja, eles agem no dia a dia de uma forma pacífica, eles vivem de uma forma harmônica, honestidade, de uma forma muito honesta nos seus negócios, nos seus tratos, na vida familiar, em todos os aspectos da sua vida. Eles têm que ter um comportamento exemplar. Aquele muçulmano que saiu fora da linha e não tem um comportamento exemplar, ele é imediatamente repreendido. E aonde, o que acontece? Ele fica sob repreensão e ainda ele perde o contato com todos os outros, porque ele está sob repreensão. Então é algo para eles, o comportamento, a Suma, é algo muito sério, porque é método de conversão. É ali onde as pessoas olham e entendem o temor, a reverência, a seriedade, o comprometimento, a fé, o zelo, a devoção, seriedade com as orações, com o Ramadã que está acontecendo agora. Então tudo isso eles vivem diariamente dando um testemunho de hospitalidade, de comportamento, de honestidade, de proceder e a forma com que eles tratam, recebem e acolhem as pessoas. A carência que tem no mundo, as pessoas serem ouvidas, serem respeitadas, serem acolhidas, serem vistas como um ser humano, como de uma forma amigável, de uma forma respeitosa, faz com que elas se sintam, vamos dizer, atraídas a conhecer. E à medida em que elas vão conhecendo, o que acontece? Vai fechando a mentalidade para uma única forma de pensar. Porque eles têm métodos de ir desconstruindo qualquer outro ensino. Por que eu digo isso? Porque eles são intencionais. Como que eu consegui obter tantas informações? Me fazendo desentendido. De apenas, vamos dizer, uma pessoa curiosa, interessada, que desenvolvia um certo interesse naquilo, que não tinha muito conhecimento. Então isso demonstrou o quê? Que eles são intencional. Eles usam qualquer oportunidade de forma intencional e vê qualquer pessoa como uma pessoa potencial a ser convertida. Então eles já estão ensinando, já estão mostrando, já estão acolhendo de forma amorosa, respeitosa, e já estão tentando desconstruir e mostrar falhas dos outros tipos de religiões. Se diferenciando delas. Exato, já vão tentando se diferenciar. Então eles agem, já são treinados para agir de forma intencional. E isso é um grande exemplo para nós do evangelismo. Nós, primeiro, precisamos ter a nossa identidade cristã bem definida. Mas além de ter uma identidade cristã bem definida, nós precisamos ser intencional. Ser intencional é entender que a comissão ela é para a igreja como um todo. Evangelizar é para a igreja como um todo. E quando nós formos intencional, em qualquer conversa do dia a dia, nós vamos agir de forma intencional, já a apresentar Jesus para as pessoas com quem nós
nós nos deparamos, que nós negociamos, que nós trabalhamos, que nós estudamos. E eles demonstram, vamos dizer, o islamismo, Muhammad, para essas pessoas dessa forma, por meio do comportamento, que esse é um grande exemplo, que hoje nós precisamos adotar no cristianismo. Tá? Nós temos muito mais motivos para ser amorosos, acolhedores, para ver as pessoas sem nenhuma distinção, sem preconceito, de uma forma acolhedora. Nós temos muito mais motivos. E esse fica um grande exemplo. Esse é um exemplo que nós precisamos, como igreja, olhar para o exemplo de comportamento, como servos de Cristo, como filhos de Deus, como pregadores do Evangelho, como membros do corpo de Cristo. O nosso comportamento precisa refletir o Deus que nós servimos. Eles têm convertido muitas pessoas, devido à carência emocional das pessoas, devido à falta de acolhimento, à falta de hospitalidade. As pessoas acabam aderindo ao islamismo. E a gente conseguiu observar na prática lá, principalmente quando a gente foi na mesquita, né? Porque na conversa não estava junto. Foi uma conversa informal, por isso também que não foi gravada, porque ele não quis, até por respeito à hierarquia, né? Exato. Isso eu achei bem interessante. Muitas vezes dentro das igrejas, as pessoas hoje, a gente vê muitas vezes acontecendo dentro de muitas igrejas, né? Uns falando dos outros, uns criticando seus líderes, e ali é o contrário, né? Um respeito enorme sobre a hierarquia, sobre os seus líderes, por isso ele não quis gravar. Então, alguns exemplos que a gente pode tirar para poder edificar, fortalecer, transformar, avivar as nossas igrejas e fortalecer o nosso evangelismo. Na hospitalidade, a forma com que nós acolhemos aquele membro que ele está chegando à igreja pela primeira vez, aquela pessoa que ela está conhecendo Jesus, a forma com que ela pode ser acompanhada, que ela pode ser validada. Nós precisamos validar. Eles proporcionam uma validação às pessoas. E essa validação, nós como cristãos, nós entendemos que ninguém melhor do que nós para validar as pessoas, independente de quem seja a pessoa. Porque nós sabemos o preço que cada ser humano vale. Que ela não é qualquer valor que pode pagar uma vida humana, porque ela vale o preço do sangue do Senhor Jesus. Então, nós sabendo desse valor, nós podemos, melhor do que ninguém, validar as pessoas com quem nós contatamos, com quem nós agimos de forma intencional para evangelizá-las, ou que entram por dentro, pela porta das nossas igrejas. Um outro ponto que eu achei bastante interessante, assim, nas entrelinhas de tudo que aconteceu, porque foi muita coisa, né? Nem tudo deu para gravar. Foi bem difícil de conversar com ele, porque ele fala em árabe, né? Mas a gente conseguiu se entender através de gestos, do Google Tradutor ali, a gente foi dando um jeito de conversar. Mas na hora que a gente estava indo embora, ele escreveu ali no Google Tradutor para que nós voltássemos e que nós seríamos sempre bem-vindos ali, né? Eu achei isso interessante porque muitas vezes a gente recebe pessoas na nossa igreja e a gente acha que está fazendo muito em recebê-las bem, pela primeira vez em que elas vêm. É como se a gente estivesse fazendo um favor para as pessoas, né? Mas mais do que isso, a gente não está disposto a insistir, a persistir nessas pessoas, a recebê-las com a mesma hospitalidade, com o mesmo amor, mesmo que elas venham 3, 4 vezes a mais do que aquela primeira vez na nossa igreja, ou que elas parem de vir e voltem novamente. E eles são, assim, pessoas hospitaleiras e persistentes, então eles têm essa essência de que eles querem te tratar bem, com hospitalidade, com respeito, e eles mantêm isso independente. Então eu percebi que mesmo que a gente voltasse lá outras vezes, e que talvez o objetivo dele de conversão não tivesse sido concluído ali naquele momento, e nós só fizemos a visita e conhecemos, enfim, mas ele deixou portas abertas para que nós voltássemos lá, e isso é importante também, né? Muito bem. E além de tudo, muitas vezes, principalmente em igrejas grandes, as pessoas chegam e saem como se elas fossem invisíveis. É como ela vai numa igreja, ela entra, ela participa, ela
da reunião, ela entra e sai como se ela fosse invisível, sem ser notada. E esse é um ponto que precisa mudar, né? Isso é algo que hoje, o que nós tivemos ali serve de aprendizado, para que no Brasil todo, eu não estou aqui criticando, eu estou aqui para edificar nossas igrejas. O nosso trabalho, esse evangelismo, eu espero que os irmãos, de forma alguma, levem isso para o coração, não leve como uma crítica, mas é algo que a gente está vendo, pontos positivos, como também estamos olhando para os pontos negativos, e vai ser salientado nesses vídeos. Para quê? Para que numa extremidade do Brasil, na outra, pastores, líderes religiosos, irmãos, possam olhar para esses pontos e dizer, para aí, isso está acontecendo aqui na minha igreja, eu posso mudar isso para que esse ponto que é negativo, isso não aconteça mais, eu posso alterar isso. Mas esse ponto positivo que está acontecendo no sul, no norte, no sudeste, no oeste, eu vou adequar aqui porque eu achei interessante, achei eficaz. Então, o objetivo é esse, não é o objetivo aqui de criticar, irmãos, não leve por esse lado, mas que nós possamos olhar para esse método e colocar pessoas lá na porta da nossa igreja, recebendo, acolhendo, mostrando como que funciona, como que é o funcionamento, como que é o método, pegar um irmão ali, olha, esse é visitante, é o fulano de tal, pode acompanhar eles, senta junto com eles. Esse acolhimento vai fazer com que a pessoa ela se sinta verdadeiramente na casa do Pai, porque ela sabe o funcionamento, ela sabe a liturgia, ela sabe o método, sabe como realmente as coisas funcionam. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que, olha só que interessante, embora nós estava se falando por Google Tradutor ali, mas o Ibrahim é indiscutível, coisa impressionante, o calor humano, a humanidade, sem falar a mesma língua, mas o respeito, o acolhimento, a forma com que nós fomos tratados, é algo que transcendeu a língua. A dificuldade de comunicação. Não foi necessário, não era necessário nem mesmo se comunicar pela forma respeitosa, amigável, hospitaleira com que ele nos tratou. Então isso quer dizer que o que acontece? Que nós crentes, como servos de Cristo, precisamos ser ainda mais hospitaleiro, porque o Deus a quem nós servimos, o nosso Deus, Ele é amor, Ele é a personificação do amor. Então nós, como filhos de Deus, precisamos ser uma fonte que jorre esse amor. Um aspecto que eu achei bem interessante compartilhar com os irmãos, porque é algo que nós podemos, sim, tá fazendo um evangelismo que ele é silencioso, mas que vai atrair muitas pessoas e vai fazer com que muitas pessoas se sintam em casa dentro das nossas igrejas. E acredite se quiser, é a coisa mais simples do mundo, mas é o método que está fazendo com que eles atraiam mais adeptos. E o único segredo é esse, a hospitalidade e o comportamento dos seus membros no dia a dia. E isso é algo que nós podemos trabalhar dentro das nossas igrejas, sejam elas pequenas ou grandes. Nós podemos dividir, se é grande, vamos dividir isso por ministério, entende? Mas que é algo muito simples, mas eficaz, e que muito antes de Muhammad nascer, Jesus Cristo, o nosso Rei, já havia nos ensinado. O principal é isso, que acho que nós, adaptando, conseguindo adaptar algumas coisas que nós aprendemos com a hospitalidade, com o comportamento, com a suma, com o modo de agir dos muçulmanos, nós já vamos com certeza atrair muito mais pessoas para dentro das nossas igrejas. Elas vão se sentir que elas estão verdadeiramente na casa do Pai e que nós somos seus irmãos. Não somos melhores que elas em nada, mas estamos ali para sermos família, para sermos verdadeiramente uns pelos outros. Então, irmãos, vamos já encerrando por aqui, para não ficar muito longo, muito cansativo esse vídeo para os irmãos. E se os irmãos tiverem dúvidas, tiverem perguntas a respeito disso, ou até mesmo críticas, manda aí, não tem problema.
Estamos aí tanto para receber beijo como pedrada, não tem problema. Mas o que eu gostaria de pedir para os irmãos é que vamos analisar os métodos que as diferentes religiões estão atraindo adeptos e vamos mostrar que nós somos os verdadeiros discípulos de Jesus, para que as pessoas vejam em nós o amor de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, mandem suas dúvidas, suas perguntas, vamos interagir, vamos conversando, vamos trocando ideia, sugestões que vocês tiverem, sempre serão muito bem recebidas. Desejo que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, seus ministérios, as suas vidas, suas casas, suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça também de curtir, comentar aqui esse vídeo, compartilha aí com a tua igreja, com as pessoas da tua região, para que mais pessoas possam ser edificadas. E seguimos rumo a Oiapoque, mostrando tudo para vocês. Não esqueça também de acompanhar lá no Instagram, que é onde a gente consegue postar tudo em tempo real. E lá eu vou postar algumas outras coisas que a gente não falou por aqui, mas que são bem interessantes também. Até o próximo vídeo.